muito utilizado, tá? Muitos literários utilizam pseudônimo, então pseudônimo é uma coisa assim que nós temos reconhecimento dele na nossa legislação. Vejam, pessoal, que existe muita confusão com apelido, com alcunha, né? Então, não é uma coisa assim negativa, é uma coisa positiva, tá? Normalmente, a pessoa escolhe usar um pseudônimo, tá? Então, é diferente de apelido, é diferente de diversas outras coisas, tudo bem? Então, pode ser registrado, eu tenho direito, é como se fosse uma marca. Pense num nome que trabalha-se a respeito daquilo. Então, isso seria um pseudônimo. Vamos pensar assim, viajar um pouco na maionese. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar no mundo artístico, vocês, quem tem filho, quem tem contato com criança, já viram falar naquela dupla de palhaços, o Patati e o Patatá? Aquilo é nome? Não, aquilo é pseudônimo. Alguém tem propriedade sobre aqueles pseudônimos. Tá? No caso deles, quem tem essa propriedade, quem é o dono disso, é o empresário, pessoal. Tanto é que vive mudando os palhacinhos que fazem o patati e patatá e a gente nem descobre porque eles estão com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, com as mesmas coisas, e a gente não conhece isso. Tá? Então, existe o pseudônimo patati e patatá, que são nomes que geram reconhecimento, que têm valor, que têm uma série de coisas que pertencem a uma pessoa e que, por incrível que pareça, nem mesmo são os palhaços que estão representando. Então, isto é um exemplo de como a gente poderia utilizar a ideia do pseudônimo. Tá? Então, é uma forma que gera reconhecimento. O pseudônimo é uma coisa positiva, tá? Uma coisa resguardada, muito utilizada antigamente na literatura. Tá? Natureza jurídica, pessoal. Quando a gente fala de natureza jurídica do nome, a gente tem várias formas de falar de natureza jurídica do nome, várias conotações, várias coisas interessantes. Então, tem gente que diz que é uma propriedade. Tem gente que diz que é uma propriedade sui generis, ou seja, eu tenho propriedade sobre o meu nome, mas é uma propriedade que é totalmente diferente de todas as outras. Tem uma que diz que é negativista, que é uma coisa assim, não muito positiva, que nega a existência de natureza jurídica, digamos assim. Outro vai dizer que é simplesmente um sinal distintivo revelador da personalidade. Tá? O que é personalidade? Personalidade é aquela aptidão que a gente tem de ter direitos, né? Então, lembro lá dos conceitos que nós tivemos. Quando a criança nasce com vida, ela tem personalidade jurídica. Daí nós vamos medir a quantidade, a extensão da capacidade em capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito é aquela pessoa dotada de personalidade tem a capacidade de ser detentor de direitos, assim como aquela pessoa que tem condições de manusear, de operar com seus direitos, nós dizemos que ela tem capacidade de fato. Ela pode vender, pode comprar, pode dispor de seus direitos. Tá? Primeiro, a capacidade, primeiro a personalidade, depois a capacidade de direito, que é ser detentor de direitos, e depois a capacidade de fato, que é a capacidade de manusear com relação a isso. Então, quando a gente fala o nome, existe uma teoria que diz que é o sinal revelador da personalidade. Então, eu estou dizendo a quem é dotado daquela personalidade, quem é a pessoa que vai tratar com isso. No entanto, a mais aceita, pessoal, é que é um direito da personalidade, é a teoria mais aceita. E eu pretendo falar de direito de personalidade com vocês na aula que vem por meio de uma atividade. Então, por isso, indiquei aquela obra, peço para que vocês leiam aquela obra, deem uma olhadinha nela, que nós precisamos fazer um trabalho sobre ela, ok? O Código Civil não só é a mais aceita, como é a que nós adotamos. Tá? Ele trata, nos seus artigos de 16 a 19, dos direitos principais da personalidade. Tá? Então, tem, entre outras coisas, a gente tem lá várias coisas relacionadas ao direito à personalidade, que é importante a gente ter uma noção do que é isso. É uma coisa importante, diferente, tem uma conotação bem interessante, e por isso que eu peço para que vocês deem uma olhadinha no livro. Tudo bem? E mais? Elementos do nome, pessoal. Normalmente, o nome tem pelo menos 2 elementos. Tá? Quais são? Prenome, antigamente denominado como nome de batismo, né?
E o segundo, que seria o sobrenome ou o apelido de família. É a mesma coisa, falar sobrenome ou um nome de família. É aquilo que o pantagrucente quer saber quando ele olha para você e pergunta, você qual é? Né? Então, essas duas partes, normalmente eu tenho um nome e um sobrenome. Eu, no caso, tenho dois nomes e um sobrenome. Então, é Edi Kleber dá o sobrenome. Então, eu tenho um prenome composto e um apelido de família ou um sobrenome. Tá? É comum a utilização, por exemplo, de agnônimo. O que a gente chama de agnônimo? Aquilo que serve para diferenciar com relação à família. Então, eu tenho uma pessoa, um João, que é filho do João, digo João Júnior, né? Ou neto, né? Ou sobrinho. Então, é possível essa denominação? Sim. Num passado muito mais comum, né? Hoje a gente ainda tem uma utilização maior com relação ao júnior, né? Mas existe essa denominação e a gente chama isso de agnônimo, ok? Existem ainda, pessoal, outras diversas designações que quem for estudar, quem for trabalhar com coisas como essa, tem que ter uma ideia, né? Lógico que nós aqui, tratando de uma forma objetiva com relação à individualização da pessoa, não vamos saber exatamente, não temos a necessidade de esgotar isso, mas eu trago para vocês terem conhecimento que existe agnônimo e epitético, que indica alguma característica, por exemplo, fulano de tal, velho, moço, isso é um agnônimo tal. Axionônimo, que considera ou que dá o nome cortês, por exemplo, vossa santidade. Tá? Hipocorístico, né? Que é com sufixos de inho, inha, tá? A Mariazinha, Robertinho, e assim por diante, Tião, alcunha, apelido que por vezes depreciativo que se opõe a alguém geralmente tirado de alguma particularidade física ou moral, como aleijadinho, tiradentes. Então, isso é alcunha. Alcunha é a mesma coisa que pseudônimo? Não, alcunha é negativo, pseudônimo não é negativo. Pseudônimo é uma coisa que a pessoa escolhe, que é ser conhecida por aquilo, que gerar reconhecimento, tá? Cognome, palavra com a qual a pessoa ou coisa, em regra, usada como sinônimo de alcunha. Então, cognome e alcunha é muito parecida, quase a mesma coisa. Epíteto, né, aquele aposto com nome com designação qualificativa, como Dom Pedro, por exemplo, né? Então, muito comum. O Dom é nome? Não, é um título que a pessoa tem. Títulos de nobreza, por exemplo, comendador, usado em alguns países, identificação. Então, a gente coloca algumas coisas, pode colocar, em alguns lugares faz isso, né? Por exemplo, o meu nome, fazendo pesquisa, pessoal, a dar o meu sobrenome, né? Nome de família, apelido de família. Dal Sotto é um sobrenome italiano. Tá? Só que se você for pesquisar, você não encontra Dal Sotto da forma como está escrito o meu, de forma alguma, é muito difícil, porque é D-A-L-S-S-O-T-O. Então, na Itália não se usa esta forma de grafia. Daí, algumas situações. Primeiro, que o pessoal veio para cá, os escrivães eram extremamente ignorantes, né? Não se usava um documento necessário, simplesmente você falava as coisas e os caras escreviam do jeito que queriam. Vou dizer para os senhores que meu pai era um 12 irmãos, né? E dos 12 irmãos, eu sei de dois que tinham sobrenome escrito da mesma forma. Os outros, cada um é de um jeito. Tem Del Sotto com S, com 2, com Z, com 2, com T, com 2, junto e separado. Tá? Então, puxa vida, esse é um problema grave que nós tivemos no passado, mas que hoje em dia pode ser consertado? Pode, mas vale a pena? Não sei. Talvez eu já tenha construído minha identidade, minha personalidade, meu reconhecimento em cima de um nome que é totalmente errado, ser relacionado com a origem dele. Tá? E ainda voltando a essa ideia de título de nobreza, não que seja uma coisa interessante, mas é muito comum, se vocês pegarem os sobrenomes italianos, aqui é apenas a título de curiosidade, a partícula Dal. Então, Dal era tipo um título de nobreza dos bem-rabão, que era dado na Itália antigamente, né? E muitos sobrenomes têm isso, né? Se vocês pegarem aí sobrenomes italianos, vão pegar Dal Col, Dal Pra, Dal Pozo, Dal Ponto, Dalla Joana, né? Então, são todos sobrenomes assim italianos, vocês com certeza conhecem alguns,
e que eram partículas separadas. Então, o meu nome correto, pelo que eu cheguei à conclusão, seria DAL, D-A-L, espaço Z-O-T-T-O. Tá? Os dois T's é muito utilizado na Itália e faz parte, para eles tem diferença até de som. Minha professora de italiano explicou para mim que mesmo tendo morado na Itália, ela não consegue ouvir a diferença entre um T ou dois. Né? Assim como outras vogais que eles têm por costume de utilizarem em duplicidade. Mas para o italiano de lá, isso faz uma diferença considerável, tá? Então, essa seria a grafia correta. Por conta de vir para cá, do processo de migração, desses escrivões horríveis que nós tivemos no passado, né? Tem uma piada, inclusive, que conta-se, né? Que chega o sujeito para registrar e conta o nome. Ah, como que é seu nome? Manuel. Ele falou, como? Manuel. Ah, o senhor é gago? Ele falou, não, eu não sou gago, mas papai era o escrivão ignorante. Tá? Isso mostra a qualidade dos escrivães que a gente tinha no passado, que eram pessoas assim que não tinham muito esclarecimento, mas que exerciam essa função, e por isso tantos problemas que nós temos com relação à grafia. Mas, passando à frente, pessoal, então nós podemos colocar títulos de nobreza, tá? Podemos colocar títulos de qualificação, de dignidade oficial, né? Monsenhor, doutor, desembargador, são coisas que muitas vezes vêm para o nome. E abreviação, algumas vezes a gente coloca, e algumas partículas, como da, do, da onde, de, são coisas assim bastante utilizadas e que acabam vindo para dentro do nome das pessoas, tá? Então, isso aqui é muito mais curiosidade do que uma coisa que a gente vai cobrar em prova, por exemplo. Imutabilidade. Se o nome serve para designar quem é a pessoa, é normal que ele seja imutável, tá? Então, eu posso, por mais que eu tenha a regra geral de que o nome é imutável, pedir a correção no nome. Quando? Quando precisa, quando justifica, tá? Então, muito raramente eu vou fazer isso. Eu tenho a Lei de Registros Públicos, artigo 58, que vai dizer lá, o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a substituição por apelidos públicos e notórios. Tá? Por exemplo, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, pode se chamar Pelé Arantes do Nascimento. Pode ser feito isso? Pode ser feito isso. Tá? Outro nome, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula não está no nome dele. Ele pediu para colocar, por quê? Porque é algo assim que ficou reconhecido. É um apelido público e notório e que ele tem direito de que isso seja colocado. Então, eu posso mudar o prenome, que é aquilo que compõe o nome antes do nome de família, quando tem uma notoriedade que justifica isso, caso do Pelé, caso do Lula, caso da Xuxa, né? E assim por diante, né? Podemos pensar em diversas situações. Outra é quando eu tenho um erro gráfico grave, né? Um erro evidente pode justificar, né? O pai foi lá e registrou de uma forma completamente esdrúxula. Eu posso ir lá e mudar? Teoricamente, eu posso mudar, posso justificar a alteração. Aqueles nomes que, né, expõem os sujeitos a ridículo podem também justificar a alteração. E posso colocar, até com relação a nome, alguma coisa, se colocar o sujeito a ridículo, se colocar em situações realmente indelicadas, né? Vejam. Mas existe nome ridículo? Gente, é só procurar um pouquinho que vocês vão achar vários nomes ridículos, vários nomes que expõem a pessoas a situações estranhas, tá? Eu tenho um exemplo, assim, que eu fiz um inventário conjunto de um casal de pessoas de bastante idade, né, que era a dona Conegunda, conhecida como Dona Conda, né, mas era Conegunda, que era casado com o senhor Fioravante. Tá? Vamos falar que este nome de casal, né, Conegunda e Fioravante, eram um nome, no mínimo, estranhos, tá? E foram dados por pessoas diferentes, e eles casaram e foram reconhecidos, pediram alteração, não pediram,
mas eu acho que até justificava, né, pessoal? Não são nomes normais, não é uma coisa assim regular, você tem um nome como esse. E se hoje em dia você encontrar uma situação como essa, você pode fazer. Pessoal, pela simplicidade da nossa população, em alguns lugares vão ser dados nomes que realmente são ridículos, assim, nomes assim que realmente vão justificar uma alteração, uma substituição para não colocar o sujeito em ridículo, ok? Então, pode fazer isso? Pode. Posso ter alteração intermediária? Posso. Por exemplo, o Lula não colocou Lula, está no meio do nome, não. Luiz Inácio Lula, é uma adição intermediária de um nome notório. Para quê? Para ajudar na identificação, né? Acréscimo de mais um prenome ou de mais um sobrenome também é comum. Eu fiz uma ação, essa ação de retificação de nome, pessoal. Qual que era a ideia? A ideia era colocar o sobrenome da mãe no nome dela para ajudar num reconhecimento no ar de trabalho. Na verdade, era uma moça que foi para, acho que não sei, São Paulo, para o Rio, estava procurando trabalho no meio artístico, ela era atriz, e o nome da mãe tinha notoriedade no meio artístico e o nome que ela carregava, que era apenas o nome do pai, não fazia menção a isso. Então, para ela, era muito interessante colocar o nome da mãe, que isso ajudaria numa notoriedade no meio artístico lá no Grande Centro, né? Então, ela queria acrescentar o sobrenome Matar, que era o sobrenome da mãe, ao nome dela. E a gente fez isso, justificou sem problema algum. Lógico, quando a gente vai fazer uma ação como essa, pessoal, perfeitamente normal, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar justificar o porquê, se não tiver nenhum óbito, o juiz vai deferir. O que eu tenho que demonstrar é que existe realmente, assim, como é que eu vou dizer para vocês, demonstrar um interesse, qual é o interesse que eu tenho nisso, então eu tenho que ter legitimidade e tenho que ter interesse para que eu possa pensar em um processo. Então eu tenho que demonstrar qual vantagem eu tenho, qual é o motivo que me leva a fazer aquele pedido judicialmente, e, além disso, pessoal, eu tenho que demonstrar, trazer certidões de cartório, demonstrar que não existe nenhum débito, nenhuma dívida, nenhuma obrigação, eu vou estar fugindo a partir do momento que eu altero meu nome. Tá? Então, qualquer ação relacionada a isso, relacionada à alteração de nomes, ela tem que ser feito todo um levantamento e provar que a pessoa, com o nome que ela tem hoje, ela não tem nenhum problema e a alteração do nome dela não vai corresponder em fugir de alguma obrigação ou desvirtuar o reconhecimento daquela pessoa para levá-la de alguma obrigação ou algum ônus que ela tenha. Então, existe muita preocupação com isso. É muito comum isso, pessoal. Quando eu trabalhava no núcleo de prática do IPG, a gente atendia muita gente e vinha muita gente ali pedindo situações como correção de nome diferente, e algumas coisas assim não se justificavam. Por exemplo, por mais que exista a possibilidade, pessoal, de eu colocar o nome do padrasto, tem que existir uma identidade da criança com aquele sujeito, né? Então, e era comum chegar, a mãe ali separou do pai, se juntou com outro cara, 6 meses depois queria que colocasse o nome do marido atual como pai dos filhos, e pode fazer isso? Não. Talvez até colocar o sobrenome dele, se for o caso, para justificar, demonstrar que pertence à família, mas a paternidade não é possível, tá? Então a gente tem muito cuidado sempre com relação a qualquer alteração que for fazer no nome, para que a pessoa permaneça se íntegra, tá? Porque ela não fuja. Nós não estamos aí num programa como seria um filme policial americano de ocultação para esconder vítima do crime, testemunha de crime, onde as pessoas têm que desaparecer. As pessoas não podem desaparecer na sociedade, e quando a gente faz esse tipo de alteração no nome, nós temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça, tá? Então, cuidado com relação a isso, é uma coisa difícil. Pessoal, para vocês terem ideia de dificuldade, uma coisa que é difícil de fazer e que a justiça cuida muito é quando você tem uma pessoa que não está devidamente registrada e você vai pedir o registro tardio daquela pessoa. Então, quando você vai pedir o registro tardio da pessoa, você tem que ter toda uma justificativa de por que aquela pessoa não foi registrada, como é que ela não está, será que ela não existe com outro nome, não vai surgir no mundo com uma identidade completamente diferente? Então, já tive situações, por exemplo, me recordo uma vez uma pessoa também atendido no NPJ, um quilombola, era
um rapaz que tinha isso, beirava os 30 anos de idade, enorme, vivia numa comunidade quilombola lá do interior do Itaiococa, né? E ele nunca tinha sido registrado na vida porque ele nunca tinha saído de lá. Era uma pessoa assim que não sabia nem falar direito, tá? Então a gente foi e para ele ter alguns direitos a gente pediu o registro dele. Então fazer o assentamento de nascimento daquela pessoa que tinha nascido há 30 anos atrás, nós não sabíamos nem exatamente qual era a data. Para fazer um negócio desse, dá um trabalho que vocês não têm noção, porque todo mundo fica desconfiado, mas como que pode ter passado 30 anos em branco na vida, nunca usou o nome para nada, nunca frequentou uma escola, nunca tinha passado por isso. Então, essas coisas podem gerar dificuldade, pessoal, e por conta disso, existe uma série de coisas que têm que ser preenchidas. Então, mudança de nome, casos excepcionais, posso mudar? Então, enteado, enteada, pode colocar, quando entender, pode fazer, mas é quando existir interesse. E mudar o nome é diferente de mudar a paternidade. Então, eu tenho uma criança que tem um padrasto, eu quero reconhecer como família, posso colocar o nome lá? Posso. Agora, nome de família. Agora, colocar o nome do padrasto como pai muda completamente a situação e não é isso, não é a orientação que a gente está dizendo. Então, é mudar o registro de nascimento com relação ao nome, não é mudar o registro de nascimento com relação à paternidade. Tudo bem? Então, posso fazer isso? Posso. Outras hipóteses em que a gente altera o nome, pessoal. Então, casamento, separação judicial ou divórcio, tá? Adoção, reconhecimento de filho, união estável e no caso do transexualismo, tá? Então, todas essas situações justificam a alteração do nome. Transexualismo, hoje em dia, pessoal, é muito comum. E também algumas ações que a gente teve para atendimento à comunidade, e esse pessoal dessa comunidade dos transexuais sofre muito, pessoal, sofre muito mesmo, né? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto a foto daquela moça linda que foi no alistamento militar e isso gerou um enorme constrangimento, tá? Então, vamos pensar, esse pessoal sofre, pessoal, muito, tá? E o que eles sempre justificam quando a gente vai ter uma conversa séria com eles com relação a isso é que ninguém escolhe passar pelas dificuldades pelas quais eles passam e por isso eles precisam e eles têm direito à regularização com relação ao nome, com relação a Estado, a uma série de situações, e assim como o sujeito que casa ou descasa tem direito de mudar o nome, aquele sujeito que tem uma identidade sexual a qual não se identifica também pode pleitear a mudança. Claro que isso é extremamente complicado de ser discutido na nossa sociedade, mas é um direito que o indivíduo tem, tá ok? Estado, pessoal. Estado, né, deixando a discussão do nome para trás, Estado já é um pouco mais objetivo, tá? Vem da palavra latina, né, que do status empregados pelos romanos para identificar várias questões relacionadas à personalidade. Então, quando nós falamos de Estado, não quer dizer uma coisa especificamente, são várias coisas específicas. Eu posso ter o Estado civil, eu posso ser o Estado político, tá? Então, várias coisas podem ser designadas de uma forma, assim, o modo da pessoa existir, né? A situação jurídica, se está quito ou não está quito com a sua obrigação, Estado político, Estado civil, Estado religioso. Então, nós podemos pensar em diversas coisas que são mencionadas por meio do Estado. Então, o Estado é uma qualidade que a pessoa tem em determinado momento. Então, Estado individual é como a pessoa, como a idade, o sexo, a saúde, né, ser capaz ou incapaz. Então, coisas assim, eu estou falando com relação ao Estado individual. Então, o Estado familiar é a situação com a família, com relação ao matrimônio, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se vive em união estável, se tem consanguinidade com alguém, então, aí é Estado de família, tá? Então, não existe uma limitação com relação a isso. E o Estado político tem a posição que o político tem na sociedade politicamente falando. Então, se ele é estrangeiro, se ele não é, se ele tem condição, se ele é nato, se ele é naturalizado. Então, são todas relacionadas ao Estado. Então, existem várias qualidades, várias características que a pessoa pode ter
E determinadas características, nós vamos dizer que determinam um estado, a condição, como que aquela pessoa se identifica, tá? Então, muito importante para isso, tá? Então, sempre estados são qualidades atribuídas à pessoa, e muitas vezes qualidades tão importantes que servem para nós individualizarmos a pessoa, ok? O Edi que veio brasileiro, casado, tá? Que é advogado. Então, são estados que eu tenho, são coisas, características que eu tenho. Normalmente, o estado é indivisível. Ou ele é solteiro, ou ele é casado, ou ele vive em união estável. Não tem meio termo, tá? Não tem uma divisão com relação a isso. E o estado também é indisponível. Ou ele tem aquela característica de alguma forma. Não tem como ele dizer, não quero ser isso. Não tem. Ele tem que ter uma classificação, uma qualificação relacionada àquilo, tá? E é imprescritível. Por quê? Porque sempre existe. Então, é indivisível, é indisponível e sempre vai existir. Então, o estado tem essas características. Eu não posso dividir, é meio isso ou meio aquilo. Ou é ou não é. Tá? Não é uma questão de querer. E ele não fica por um tempo determinado, ele fica sempre, é imprescritível. Tudo bem? Feita esta consideração a respeito do Estado, pessoal, a gente daí é uma coisa simples, por quê? Porque é uma qualidade atribuída ao indivíduo. Tá? Sempre pensem com relação a isso. O Estado é o quê? Uma qualidade atribuída ao indivíduo, que ajuda na sua individualização, que ajuda na sua qualificação. Qualificar a pessoa é muito importante, porque faz a menção. Qualificar é dizer quem é aquela pessoa. Qualificar é fazer referência à individualização da pessoa. Tá? Domicílio, pessoal. Domicílio, como falei no começo, domicílio é aquele local onde o sujeito desenvolve suas atividades de ânimo definitivo. É aquele local onde o sujeito trabalha com intuito definitivo. Então, eu pretendo trabalhar ali sempre. É aquele local, é aquela coisa onde o sujeito quer viver. Tá? Então, nós vamos... Tem um título do Código Civil que trata disso, que trata especificamente do domicílio. Veja uma definição doutrinária legal do domicílio, né? O domicílio é o local onde o indivíduo responde por suas obrigações, ou o local em que estabelece a sede principal de sua residência e de seus negócios. Então, domicílio é o quê? Aonde o sujeito está de âmbito definitivo, onde o sujeito quer permanecer. Isso é domicílio, pessoal. Tá? É a sede da pessoa física, tá? É onde ela presume presente todos os efeitos e direitos e onde pratica habitualmente seus hábitos, seus negócios jurídicos, tá? Isso é domicílio. Então, quando a gente fala domicílio, é definitivo, domicílio é mais importante, residência temporária, ok? Residência é morada. Então, eu vou dizer que morada, centro de suas atividades ao domicílio, é aquele ponto definitivo. E residência é só a morada, onde ele está naquele momento, tá? Onde ele fica algum tempo. No Código Civil, o artigo 70 diz: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com âmbito definitivo. Residência é morada, então é onde ela mora definitivamente. Isso é domicílio, tá? 72 diz: também é domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão ou lugar onde ela está exercida. Então, atividade, é onde principalmente o sujeito se encontra, onde principalmente o sujeito está, ok? Então, elementos do conceito de domicílio. Primeiro, objetivo é a residência, né? E subjetivo, o caráter psicológico, consiste no âmbito definitivo. Então, objetivamente, domicílio é onde o sujeito mora, e subjetivamente é onde ele mora porque ele quer, aonde ele quer estar estabelecido. Então, esses dois elementos, objetivo, aonde, e subjetivo, vontade, são as coisas que vão determinar efetivamente onde é o domicílio do sujeito. Tá?
A gente tem daí uma classificação interessante que vai trazer diversos tipos de domicílio para a gente tratar, tá? Então, diversas classificações, diversas espécies que nos ajudam a entender um pouquinho. Quanto ao número ou quantidade, posso ter mais de um domicílio? Posso. Então, único, quando só um lugar. Plurimo, quando tenho mais de um domicílio. Tá. Quanto à existência, real ou presumido? Real é onde o Esdi mora realmente e desenvolve suas atividades onde ele quer isso. Presumido. Às vezes, pessoal, tem algumas coisas na lei que diz assim, sujeito que faz tal coisa, presume-se que ele mora em tal lugar. Funcionário público lotado em uma repartição pública que é lá em Curitiba, aonde que é o domicílio dele? É em Curitiba. Por quê? Porque se ele é funcionário público, obrigatoriamente ele tem que estar lá. Então, o funcionário público, além de existir um domicílio real, pode ser que o cara trabalhe em Curitiba porque passou no concurso e mora lá, mas ele gosta de estar aqui em Ponta Grossa. Tá? Isso é muito comum com o juiz. O que acontece com o juiz? Os caras estudam, daí eles passam no concurso, daí eles são nomeados lá para aquelas varas de entrância inicial, ou seja, lá para a divisa com o Paraguai, ou com o Mato Grosso, que pode ser pior ainda, né? Então ele vai lá para o fim do mundo. Então, porque ele é concursado, funcionário público, lotado lá nos CUNHEP, o domicílio presumido dele é lá. Mas, na verdade, ele era lá, aqui no interior de Curitiba, né? E ele mora para cá. Então, chega lá, como ele é juiz, ele manda, né? Chega quinta-feira de noite, ele pega a mochila dele e vem para Curitiba e volta na segunda-feira de manhã. Nossa, professor, mas quer dizer que ele trabalha 3 dias lá? Infelizmente, muitos fazem isso. Tá ok? Então, o domicílio presumido dele é lá no CUNHEP, na beira do Paraguai, mas ele vem para cuidar da família, porque ele gosta de estar em Curitiba. Então, são duas situações diferentes, tá? Então, domicílio real e domicílio presumido. Quanto à liberdade de escolha, tem aquele necessário legal, quando a lei determina que ela se forma, podemos pegar o funcionário público, podemos pegar, por exemplo, a figura dos militares, né, que não tem opção com relação a isso, onde ele está, onde o quartel está, onde ele presta serviço ao lugar. E daí nós vamos ter com relação ao voluntário, né, que é geral, onde eu estou definitivamente, ou aquele domicílio especial, por exemplo, em função de um contrato, em função da eleição de alguma coisa, tal, nós vamos ter a liberdade de escolha com relação ao domicílio. Domicílio legal e necessário. Quando que a lei diz que o domicílio vai ser esse, pessoal? Pense no caso do incapaz. Tá? O incapaz é aquela pessoa que não tem condições de exercer os atos da vida civil sozinho, tá? Mas muitas vezes precisa. É o caso de uma criança que tem patrimônio, é o caso de uma pessoa que foi interditada e tem patrimônio, que tem recebimento, tal. Onde que é o domicílio do incapaz? Onde está seu representante legal. No caso de crianças, onde estão seus genitores, que normalmente têm, por lei, a sua representação. No caso de uma interdição, onde está o curador nomeado. Tá? Servidor público, lugar onde exerce permanente suas funções. O militar é onde servir, sendo a marinha ou a aeronáutica, a sede do comando, onde se encontra imediatamente subordinado. Né? Veja que a lei é interessante ao falar que a marinha, o cara está viajando pelo mundo, né? Ele não está num quartel específico. Então, mas é onde está ali a sede do comando sobre o qual ele está subordinado. Então, o marítimo é onde o navio estiver matriculado. Então, marítimo é muito comum, pessoal, porque o pessoal que trabalha com os navios grandes, né, pessoal, imagine que ele não vai daqui para os Estados Unidos rápido. Ele leva tempo, pode levar meses para fazer uma viagem dessa. Então, eu dizer que o cara mora no navio é bastante correto, né? Mas só que eu não posso considerar um navio um domicílio de alguém. Então, eu vou dizer, o navio que tem bandeira brasileira, porque está registrado aqui no Brasil, lá em Santos, digamos assim, é o domicílio do sujeito que trabalha no navio e que passa lá 90% do seu tempo em alto mar e não na terra. Tá? O preso é o lugar onde cumpre sentença e assim por diante. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica de direito privado não tem residência, mas tem sede. Tá? Então,
a pessoa jurídica, aonde que vai estar colocado, onde é o domicílio, né? Onde está colocado no seu estatuto social. O estatuto social é aquilo que cria a pessoa jurídica. Então, o contrato social, a ata de criação de um condomínio, é a ata de uma assembleia para a criação de uma SA. Então, esses documentos que constituem a pessoa jurídica têm por característica dizerem aonde vai ser a sede dela, tá? E nós temos aí entendimento, por exemplo, no artigo 75 do Código do Processo Civil, dizendo que toda pessoa jurídica de diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, eu desmembro, eu vou dizer aqui, como se fossem várias pessoas. E o STF diz, a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. Então, a pessoa jurídica é mais comum que ela tenha vários lugares diferentes. E se eu briguei com a loja da Vivo aqui de Ponta Grossa, eu não preciso ir lá em Curitiba propor uma ação contra eles, porque eu briguei com a sede deles, com a loja deles, que fica aqui em Ponta Grossa. Posso propor ação aqui? Posso. Isso com base nesse entendimento. Lógico que existiam diversas outras coisas que justificariam que essa ação pudesse ser proposta aqui, mas, falando do domicílio, a gente tem uma justificativa também para dizer que o domicílio é aqui. Tá? Atos de registro, pessoal. Então, nós vamos dizer, é muito importante para uma pessoa jurídica para saber onde é a sede dela. Então, sede da pessoa jurídica é o domicílio da pessoa civil. Então, domicílio é aquilo que o sujeito tem como morada definitiva, como âmbito definitivo onde ele se estabelece. Vão ter algumas situações que mudam em função de lei, por exemplo, mas domicílio é isso. Domicílio é a mesma coisa que sede para a pessoa jurídica. A gente falou que a sede da pessoa jurídica vai ser colocada nos seus atos constitutivos. Então, atos de registro. Então, vou ter o registro, que é aquilo que é registrado em cartório. E vou ter a averbação, que são as alterações que esses registros recebem. Ok? Eu posso ter a alteração do domicílio da sede de uma empresa por meio de uma averbação? Sim, porque ela estava estabelecida em um lugar, daí teve que entregar o imóvel aqui, alugou outro imóvel lá do outro lado da cidade. Vai ter que mudar no seu estatuto social o endereço. Faz uma averbação lá, tá, beleza, a averbação mudou onde é a sede da empresa. Isso mudou de uma forma bastante concreta. Então, por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Para trazer publicidade. A pessoa jurídica tem que colocar isso nos seus atos constitutivos, e esses atos constitutivos têm que necessariamente passar por um procedimento de registro, porque isso faz com que as pessoas fiquem sabendo, né? Não que todo mundo leia aquilo que está registrado num cartório de títulos e documentos, mas todo mundo que tiver interesse pode pesquisar. Então, eu tenho uma dúvida com relação a uma empresa, eu vou lá, faço uma busca no cartório e eu vou descobrir o registro daquela empresa e vou ter acesso àquilo. Tá? No caso de empresas comerciais, né, pessoal, empresas que trabalham com atividade empresária, que trabalham com comércio necessariamente, elas estão registradas todas na junta comercial e essa pesquisa torna-se ainda mais fácil, mais objetiva, ok? Porque eu vou só na junta comercial, faço uma busca com relação à empresa e lá eu vou ter toda a sequência dos atos constitutivos dela, eu vou saber todas as informações dela, do tipo, quem são os sócios, qual é o tipo da sociedade, qual a participação de cada um, aonde é a sua sede, quais foram as alterações, qual é o patrimônio. Então, tudo isso a gente tem acesso, isso é público, ok? Direitos da personalidade. Isso aqui é uma conversa que a gente tem que tratar de uma forma bem simples, e como eu estou passando para vocês uma obra para vocês estudarem, tá? Para vocês lerem, não se preocupe que é um livrinho assim, pessoal, deve ter umas 50, 60 folhas, tá? Então, não é um livro de direito, é um gibizinho de direito, tá? E o conteúdo dele fala que de histórias simples, tá? Então, não fiquem preocupados, não estou passando um baita de um trabalho para vocês, não, eu estou passando, leiam um livro mínimo que fala de direito da personalidade. Então, direito da personalidade são direitos subjetivos da pessoa que defende o que lhe é próprio, ou seja, a integridade física, intelectual, moral. Então, isso é direito da personalidade. Sem conotação econômica, não tem preço. Meu direito a nome tem preço? Não tem, pessoal. Tá? E assim por diante. São
direitos da personalidade, inalienável, irrenunciável, imprescritível, absoluto, impenhorável, vitalício, tá? Erga omnes, ou seja, oponível contra todos. Então, são características dos direitos da personalidade. São coisas assim quase provindas lá do direito natural, quase provindo da Bíblia, pessoal, vamos dizer assim. Isso é direito da personalidade. O Código Civil disciplina, né? Com relação a direitos da personalidade, pessoal, atos com relação ao próprio corpo, tá? A vida, saúde e tal, artigo 13 e 14. Ato de não submissão a tratamento médico de risco, 15. Né, com direito ao nome e ao pseudônimo, nós temos o 16 ao 19. Direito à palavra e à imagem, artigo 20, e a proteção à intimidade. São todas coisas tratadas, relacionadas a direitos da personalidade. Personalidade jurídica é aquilo de eu ter capacidade de ter direito, aquilo que diz que eu posso ser detentor de direito, e eu vou ter esses direitos elementares, direitos que não têm preço, direitos que não são negociáveis, direitos que não são transferíveis, direitos que não prescrevem, que não acabam com o tempo, né? Esses direitos básicos, direitos da personalidade fundamentais, né, do ser humano, estão regulados dentro do Código Civil, ok? Então, aqui é apenas uma conotação rápida, e daí eu peço para que vocês leiam, porque daí na sequência eu vou pedir um trabalho sobre esse livro, ok? Então, leiam o livro que já mencionei, vou colocar de novo para vocês, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais a conversa a respeito do direito da personalidade. Mas só que eu não vou ficar apenas falando, eu vou colocar o abacaxi para vocês também, estudem, para a gente conseguir desenvolver uma coisa de uma forma um pouquinho melhor. Ausência, pessoal. Ausente é aquele que desaparece do seu domicílio. Então, eu tenho um domicílio, e daí, que é onde eu estou fixado de forma definitivo, onde eu moro, onde eu desenvolvo minhas atividades comerciais, e daí, de uma hora para outra, eu desapareço desse lugar. O que é isso? Isso é ausência, tá? Então, eu não deixei um representante, eu não deixei ninguém cuidando dos meus bens, e daí eu estou ausente, tá? Só que ausente pro povão diabólico, se você pegar o dicionário é uma coisa simples, é aquele sujeito que não está presente, e se você for falar de direito, a ausência é algo que vai um pouquinho além, tá? Então, a ausência, no Código Civil, tem algumas fases. Primeiro, o sujeito está ausente. Lógico, vou pensar nestas fases, vou pensar na nomeação de ausência quando realmente eu tenho que perder, né? Então, o sujeito que não deixou um gato para puxar para o rabo, vou declarar a ausência dele? Não, porque ele não fez falta, infelizmente, no direito civil, no patrimônio, no mundo econômico, ele não fez falta, porque ele não tinha nada. Agora, quando o sujeito deixa patrimônio, ele deixou alguma coisa, então daí eu vou precisar de um procedimento para declarar ausente. Por quê? Porque eu não consigo simplesmente dizer, o sujeito estava aqui hoje, sumiu amanhã, deixou patrimônio, temos que administrar esse patrimônio dele, tem que ver o que vai ser feito com essas coisas. O sujeito sumiu ontem, não consigo dizer hoje que ele morreu, tá? E acabar, fazer a sucessão, passar por herdeiros, eu não consigo fazer isso, tá? Se eu não tiver elementos concretos com relação a isso. A declaração da morte é algo complicado, pessoal. Tá? Tem, assim como a gente toma uma série de cuidados para mudar o nome de uma pessoa, a gente também toma uma série de cuidados para declarar que uma pessoa morreu. Então, não é por não ser onde ela está que a pessoa morreu. Isso acontece, isso é complexo, tá? Eu tive um processo uma vez, pessoal, também no núcleo de prática jurídica. No núcleo a gente encontra assim, as coisas mais curiosas do mundo, as coisas mais curiosas que eu já trabalhei, eu encontrei dentro do núcleo de prática, porque daí todo mundo vem lá contar alguma coisa. É uma situação em que o sujeito morreu, tá? E ele trabalhava numa olaria e ele caiu dentro da caldeira, tá? Caiu dentro da caldeira, morreu, acabou, não sobrou nada do cara. A única coisa que ficou para fora foram os pés do sujeito. Vou ficar nos 2 pés e o resto do corpo inteiro se consumiu com fogo. Ai, que história macabra. Macabra é você saber que a família tinha dificuldade de conseguir a certidão de óbito dele, porque só com os pés o cara não quis fazer o óbito porque não tinha certeza da pessoa que tinha morrido.
Falei, puxa vida, o que tem que fazer? Tive que pedir assentamento no registro, judicialmente, por meio de testemunho de pessoas que viram que quem morreu era ele. Ok? Então, existem cuidados com relação a isso. Então, o sujeito realmente morreu e a gente teve dificuldade para registrar a morte dele, não é porque o sujeito sumiu que eu vou dizer que ele morreu. Então, eu tenho um procedimento que vai dizer como é que eu vou operar com o patrimônio, com as coisas dele, até que eu possa considerar que esta ausência é de uma forma tão contundente que eu posso considerá-lo morto. Ok? Então, primeiro, a curadoria do ausente. Segundo, a sucessão provisória. E daí, terceiro, sucessão definitiva. Sucessão é a transferência dos bens em decorrência da morte. Provisória é quando eu tenho provisoriamente isso, e definitivo quando aquilo passa-se para outras pessoas de forma definitiva. Então, quando eu falo ausência da pessoa natural, eu estou falando disso, eu não consigo saber onde ela está. Eu até acho que ela morreu, mas eu não tenho como provar. Então, daí tem patrimônio. Como é que eu faço? Vou declarar a ausência. Daí, a ausência vai possibilitar que esse patrimônio, primeiro, seja administrado, segundo, seja transferido, quando a pessoa realmente eu não tiver mais expectativa de que ela chegue. Né? Então, desaparecido a pessoa vai ter a curadoria, vai ser nomeada essa pessoa, que vai ser o curador, que vai cuidar disso. Ela vai ficar restrita aos bens, né? Por quanto tempo? Por 1 ano, né? Sendo publicado editais de 2 em 2 meses, convocando o ausente a aparecer. Cessa a curadoria pelo comparecimento do ausente. Segundo, pela morte do ausente, ou seja, que eles acharam o corpo do caboclo, daí não é mais ausência, daí é sucessão. Tá? E terceiro, pela sucessão provisória. Então, não sendo o sujeito, entra com o pedido judicial de declaração de ausência e nomeia um curador. O curador vai cuidar do patrimônio dele. O curador vai ficar cuidando do patrimônio dele durante 1 ano, tá? Publicando edital de 2 em 2 meses, pedindo para que o sujeito apareça, tá ok? Então, compareceu o ausente, acaba a ausência, porque ele toma conta. Segundo, ele morreu e eu tenho certeza, tenho a prova disso, acaba a ausência. E quando faz-se a sucessão provisória. O que seria a sucessão provisória? Inicia 180 dias após a declaração de ausência, eu digo que acontece a sucessão provisória. Então, vou dizer como se ele fosse morto e seus herdeiros, né, entram na administração, na posse dos bens. Tá? Ela converte-se em definitiva com a certeza da morte ou depois de passar 1 ano da sentença. Então, eu declaro a ausência hoje, o sujeito vai administrando o patrimônio. 6 meses depois, já faço a divisão dos bens para os herdeiros. Tá? 6 meses depois, quando fechou 1 ano da sentença da ausência, automaticamente eu declaro aquela sucessão provisória definitiva. Ok? Assim que funciona. Né? Então, bem objetivo, é para isso que serve, mas isso é uma coisa assim que está tratada também lá na sucessão definitiva. A sucessão definitiva é quando, passado 10 anos, tal, toda aquela situação, ou quando o sujeito tinha mais de 80 anos e passaram 5 anos da última vez que ele deu notícia, a gente faz a sucessão definitiva. Tudo bem? Retorna com os bens, tem direito a tudo, a não ser que tenha passado o prazo dele, vai ter que entrar com uma ação contra as pessoas para reaver o direito dele. Acontece isso, pessoal? Acontece. Tá? Tem uma história aqui do seu Carlos Tavarnário, que ele conta para a gente, que é o seguinte: o Tavarnário todo mundo sabe, Tavarnário é um advogado, extremamente reconhecido na sociedade, bem, uma pessoa de respeito na sociedade, e que também tem uma imobiliária muito conceituada na cidade, que é a Tavarnário. Tá? Uma pessoa com a qual a gente só tem coisa positiva para falar. Ele é um pontagrossense reconhecido, figura pública de Ponta Grossa. Tá? Seu Carlos Tavarnário conta a história para a gente que ele tem um imóvel alugado numa região nobre da cidade. Como é região nobre, nunca deixou de estar alugado, sempre está alugado, por uma quantia significativa de dinheiro, e que o cara faz muitos anos que não aparece. Tá? Então, o dono do imóvel sumiu. E sumiu o cara, sumiu o herdeiro, sumiu todo mundo, ele já procurou, e ele não sabe onde o cara está,
e ele conta que ele pega mensalmente o valor que recebe de aluguel deste imóvel e deposita numa conta poupança. E que já tem uma grana nessa conta poupança e que não aparece ninguém. Puxa vida, seria o caso dele declarar ausência? Pode ser. Só que o Tavares não vai ser sucessor disso. Ele vai declarar ausência, vai declarar extinto o próximo vai para o poder público, no final das contas. Então, é bem complicada esta situação, pessoal. Ele conta isso e eu acredito que não tem por que inventar, ele conta porque é real. Tá? Então, imagine assim, uma loja, eu não sei qual é, mas imagine uma loja do centro da cidade, assim, que rende aí seus 10, 15 mil reais por mês de locação, está nessa situação e o cara está tendo que depositar o valor há alguns anos, né, sem saber onde está o dono do imóvel. Tudo bem? Então, acontece? Acontece. Pessoal, basicamente o que a gente tem para trabalhar é isso, tá? Gostaria que vocês mandem, perguntem. Aqui, pelo jeito, vocês são meio jacu, pelo que eu estou vendo, vocês não falam comigo, vocês têm medo de falar, né? Mas fiquem à vontade, vocês têm meu contato, tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail, tá? Fiquem completamente à vontade de falar o que quiserem, mas leiam essa obra, pessoal, tá? Como eu disse para vocês, é um livrinho pequenininho, não é grande, tá? E é uma coisa ótima para fazer na quarentena, tá, pessoal? Então, para ficar mais fácil, o livro está disponível para download aqui, tá? É um PDF bem interessante. Vou, até acho que eu tenho ele aqui, vou até mostrar para vocês, tá? Leiam isso porque eu vou pedir um trabalho para vocês com relação a isso, tá? Dúvidas, pessoal? O que que a gente podia, o que que eu posso ajudar além disso? Pessoal, o livrinho está aqui, ó. Estão vendo? Então, é este livro que está lá no link para vocês darem uma olhada. Tá? Professor, mas tem 280 páginas. Façam o seguinte, esse livro tem capítulos. Tá? Peguem um capítulo e leiam. Eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho sobre um capítulo dele. Tá? Teoricamente, é por aí. Pelo menos um capítulo desse livro, aleatoriamente, leiam ele. Tá? Façam, leiam uma leitura, porque ele vai pegar. Cada capítulo fala de um tipo de direito da personalidade e vai colocar na prática, vai dar exemplos concretos de coisas com as quais nós convivemos hoje. E é isso que eu quero que vocês vejam. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Já estou com 1h37 aqui falando para vocês. Tudo em ordem? Tem dúvida? Conversem, fale alguma coisa. Bom, pessoal, então estão conversado, ninguém fala nada. Eu encerro a aula, então, dispenso os senhores, tá? E peço apenas que vocês leiam lá o livro que eu estou destacando para vocês. Tudo bem? Estão dispensados? Entenderam? Podemos encerrar por aqui? Sim, professor. Beleza. Então, tranquilo, tá? Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Ok. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tudo de bom. Valeu, Sheila.
Professor, Oi, eu tenho uma dúvida, mas não a respeito da matéria. fique à vontade. É que eu perdi a. O que você perdeu? E a Bárbara? Bárbara, tá me ouvindo?